Olá, internautas do Comunicação em Campo. Neste vídeo, vocês ficam por dentro de pesquisas e iniciativas que estão sendo desenvolvidas no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc. Quem conversou conosco foi a professora Sidônia De Ponte. Foi lançado então em Sobradinho recentemente o Núcleo de Extensão Tecnológica e Gestão Rural para a Agricultura Familiar. De que maneira esse projeto irá auxiliar os agricultores? Esse projeto, ele foi lançado em Sobradinho, mas ele já existe na cidade de Montenegro, né, onde tem o campus, né, da Unisc, e ele é um projeto que ele busca ouvir as demandas dos agricultores familiares, né? Então, é um núcleo que, no primeiro momento, a prioridade é a gestão rural e controles econômicos e financeiros, né, na propriedade, mas ele também tem um objetivo, né, de ser ampliado ao longo do tempo para buscar outras demandas, né, que esses agricultores eles tenham interesse. Então, no primeiro momento, a gente chamou esses agricultores, né, para fazer todo um trabalho para eles falarem o que eles, né, estão sentindo no campo, quais as dificuldades deles, o que eles gostariam, né, que a Unisc, como uma instituição, né, uma universidade comunitária, poderia atender, né, ou poderia construir coletivamente algo, né? E daí as demandas deles, né, elas são variadas, né, mas a gente está dando prioridade no núcleo para isso que eu tinha falado, né, controles econômicos e financeiros e gestão rural para essa agricultura familiar, né? E quem vai trabalhar com estes agricultores são os próprios estudantes? Sim, a gente tem assim, num primeiro momento nós estamos trabalhando, tem um núcleo de professores da Unisc, né, que são pessoas que trabalham nos departamentos de contábeis, economia e administração, né? E também a gente tem um grupo, tem 2 bolsistas, né, que são bolsistas do projeto de extensão que a gente ganhou, né, que sai do Proeste. E, além disso, a gente tem também alunos voluntários desses cursos que trabalham. A nossa ideia é, ao longo do tempo, também fazer com que os alunos dos cursos de administração e ciências contábeis e até mesmo economia possam desenvolver também os seus TCCs, né, a partir das demandas dos agricultores. Então, por exemplo, um agricultor, a gente vai e faz todo um trabalho de conhecimento da propriedade, de levantamento patrimonial, e aí depois a equipe se reúne e pensa aquela propriedade, né? Aí aquela propriedade, no momento que ela é pensada, a gente vai fazer uma estratégia, né, buscando dar resposta a algumas dessas demandas que o agricultor, né, foi buscar na universidade, e a gente pode também fazer com que um aluno do curso, se ele tiver interesse, e o agricultor também tiver interesse, ele possa se vincular, né, a essa propriedade e criar um planejamento para essa propriedade que vai ser o TCC dele. Então, o objetivo é unir a pesquisa, né, que é a primeira parte do projeto, porque esse núcleo de extensão surgiu de um projeto de pesquisa que é financiado pelo CNPq, né, que é financiado por algumas bolsas da FAPERGS e pela própria Unisc, com bolsas PUIC, né, mas unir a pesquisa, a extensão, né, e o ensino, né, que daí no caso aí seria a graduação. Além disso, a gente também tem alunos do próprio doutorado e mestrado em desenvolvimento regional que fazem parte desse núcleo, né? Então, a gente tem vários alunos do curso que estão contribuindo, né, a partir de um trabalho voluntário também, né, para o trabalho que é realizado dentro do núcleo. E para os jovens rurais, há dicas de administração das propriedades? Eles estão tendo mais essa autonomia? Assim, a gente verifica que os jovens rurais, no momento, pelo menos as pesquisas que a gente tem realizado, o trabalho, até mesmo a gente pode dizer assim que o empírico, ou seja, esse contato que a gente tem tido com os agricultores, a gente verifica que quando o jovem rural ele tem um espaço maior dentro da propriedade para poder ajudar na própria tomada de decisão, ele se sente mais estimulado. Não vou dizer que ele a ficar, porque isso é um processo que envolve muitas outras, né, outras variáveis, mas ele está mais propenso a se envolver com as atividades da propriedade, né? Então, uma das coisas que os agricultores, os jovens agricultores sempre reclamam é que muitas vezes eles trabalham e eles não têm um retorno disso, ou que eles dão ideias às vezes para o pai e que o pai não dá espaço, né? Então, a gente tem verificado assim que quando esses jovens eles estão dentro das propriedades, eles fazem parte do processo, ou seja, o agricultor ele dá espaço para esse jovem também, né, contribuir para a tomada de decisão. Isso valoriza esse jovem até o ponto que ele se sente, né, a gente chama de um sentimento de pertencimento à propriedade, ou seja, ele se sente parte daquilo ali e ele se sente mais motivado, né, mais estimulado a ficar na propriedade ou até a dar, né, continuidade ao trabalho do pai.
né? Agora, isso não é assim um processo, não posso dizer que isso é uma situação homogênea para todas as propriedades, né? Então, tem propriedades que o filho já pensa em sair, que não tem nem um primeiro processo ali, né, de sucessão geracional, já pensa em sair. Então, tem várias situações, né? Então, assim, não é uma situação única, né? Uma resposta única, mas a gente tem verificado que nas propriedades que a gente tem trabalhado, quando existe o jovem, né? Porque nem sempre, às vezes o jovem já saiu, a família não tem, né? Mais jovens na propriedade, mas quando tem essa situação de ter o agricultor, ter o jovem, ele tem um espaço maior, ele dá uma resposta maior também. Em relação às tecnologias da informação e comunicação, o acesso facilita de alguma forma essa permanência do jovem no campo? Pois é, assim, a pesquisa que a gente fez, né, sobre tecnologias de informação e comunicação, ela é voltada para compreender o uso, né, e a apropriação dessa tecnologia, né? Então, o uso a gente identificou assim como quando o agricultor, né, ele tem, porque a gente entrevista o chefe do estabelecimento, né? Então, se tiver jovens, ele pode até participar junto da entrevista, mas quem é, né, a gente identificou na metodologia o chefe do estabelecimento. Então, esses agricultores, eles usam muito tecnologia, né? Mas eles ainda, a gente verificou a partir da pesquisa que eles ainda não se apropriaram da tecnologia. Em que sentido? No sentido de usar essa tecnologia para fazer a diferença no processo de trabalho, no processo de produção. Então, muitas vezes, eles usam para ver uma informação meteorológica, uma informação de preço agrícola, ou até assim para mandar um WhatsApp, por exemplo, ou uma mensagem para um colega, ou até mesmo para quando ele se vincula à Emater ou ao sindicato, mas eles ainda não, é muito baixo o uso dessa tecnologia quando se trata de tecnologia de gestão, ou seja, quando ele traz para dentro da propriedade a tecnologia para fazer, por exemplo, um controle econômico e financeiro. Então, a gestão, né, é o grande, né, seria o grande calcanhar de Aquiles, né, que não é realizado. E o jovem, o que acontece? O jovem, a gente verifica assim também que como a gente fez a pesquisa no Vale do Rio Pardo, no Vale do Caí, e agora a gente está tentando aprovar um projeto para fazer aqui no Vale do Rio Pardo também, para a gente depois ter, né, possibilidades de comparação. Mas lá no Vale do Caí a gente verificou que esses agricultores, eles acham importante o processo de gestão, né? Eles acreditam que pode modificar a propriedade, mas eles ainda utilizam, né, utilizam muito de forma ainda deficiente, né? Ou seja, não exploram totalmente a tecnologia, né? E os jovens que estão no rural, né, o que facilita um pouco é porque eles têm uma maior abertura a essas tecnologias, né, de modo geral, do que o chefe do estabelecimento. Então, muitas vezes a gente identifica que o agricultor ele não utiliza muito a tecnologia, mas o filho já utiliza muito mais. Então, a gente tem algumas propriedades, por exemplo, uma dessas que faz parte do núcleo agora que a gente está analisando, em que o filho ele fez técnico agrícola, né? E ele mora na propriedade com os pais e ele está fazendo o processo de gestão da propriedade. Então, a gente está ajudando ele, auxiliando ele a construir um sistema de gestão para a propriedade. Por quê? Porque ele já teve, né, buscou fora um conhecimento e ele quer aplicar naquela propriedade, né? Então, isso é uma situação de quando o filho ele tem acesso e ele quer fazer, né, e o pai permite também, há uma possibilidade desse uso ser mais eficiente. Então, relacionado a essa nova tecnologia, a internet ainda é um campo aberto, mas que facilitaria bastante. Sim, a gente verificou também no Vale do Caí que em torno de 40 e um pouquinho, né, quase 50% dos agricultores, né, 42, se não me engano, por cento dos agricultores, eles usam, né, a internet quase que diariamente. Né? Então, é um número grande, ou seja, se a gente arredondasse, 50% está usando a internet. Então, é um número que é bastante representativo, né, e maior do que a média nacional. Né? Mas a gente também observa que ainda essa internet ela é usada, né, tem ainda dificuldades para usar essa internet, como o acesso, né? Ou seja, às vezes não pega, né? O celular não pega, né? Ou às vezes, porque geralmente é pelo celular, eu esqueci de dizer também, o acesso pela internet geralmente pelo celular. Antigamente a gente pensava, é pelo computador. Não, a maioria dos que a gente analisou é pelo celular. Mas ainda tem problemas, né, de conexão, tem problemas, né, outros que não dependem às vezes de ter ou não a internet, né? Que são outros problemas de infraestrutura, né? Mas que a infraestrutura, mesmo com a infraestrutura
infraestrutura, também ainda, né, há barreiras a serem superadas para o uso dessa internet, né? Principalmente para questões mais específicas, porque muitas vezes essas questões elas ficam mais nessa troca de informações, né, e de troca de mensagens, mas que não está vinculada a um processo de produção, a um processo de trabalho, né? Então aí está uma diferença ainda que tem há a possibilidade de ter uma qualificação nesse sentido, né, ao longo do tempo, mas ainda a gente não consegue verificar no presente momento. Muito obrigada, então, prof, pela tua colaboração. Que isso, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.